Olá, bem-vindos de novo ao BAT 101. Este é o segundo vídeo da unidade 2, na qual estamos estudando as vogais e os substantivos. Nesse vídeo em particular, nós vamos estudar quais são as vogais hebraicas, seus sons, seus nomes, suas classes e seu posicionamento. Mas antes disso, vamos dar uma olhada de novo na história das vogais. Originalmente, e também hoje, no presente, no hebraico moderno, o hebraico não tinha vogais. Depois de um tempo, surgiram as matres lectiones, as letras vogais. São o Re, representando o som do A, o Yod, representando o som do I, e o Vav, representando o som do U. E depois, finalmente, com o texto massorético, nós vemos a pontuação vocálica. É essa pontuação vocálica que nós vamos estudar hoje. No texto massorético, existem dois lugares nos quais uma vogal pode aparecer. Imagine que esta é uma letra do alfabeto hebraico. Lembra que antes nós vimos que as letras eram chamadas letras quadráticas. Então, por exemplo, o Aleph cabe aqui dentro. Assim. Ou, por exemplo, o Bet. Tá certo? Então, este quadrado representa qualquer consoante no alfabeto hebraico. A maioria das vogais aparecerão embaixo da consoante, neste lugar aqui. Lembra que antes nós vimos que os massoréticos não queriam mudar o posicionamento das consoantes, não queriam mudar o texto que eles haviam recebido. Então, eles fizeram pontuações vocálicas que não interferiam neste texto aqui, nas consoantes. Então, as vogais normalmente aparecerão aqui embaixo da consoante. Existe também uma letra que pode aparecer, uma vogal, que pode aparecer aqui em cima também. Então, uma palavra hebraica normalmente tem 3 letras, 3 consoantes, e as vogais aparecerão ou aqui embaixo ou aqui em cima. Este é o posicionamento das vogais. Vamos estudá-las então. Em primeiro lugar, nós vimos que as vogais hebraicas têm classes diferentes. Essas classes são as classes A, I e U, ou as vogais Re, Yod e Vav. Tá bom? Eu vou referir minhas vogais como Re, Yod e Vav neste vídeo e nas aulas a seguir. Mais tarde, essas 3 classes de vogais foram subdivididas em 5 tipos de vogais. As vogais foram A, E, I, O e U. Olhem só que o E e o I fazem parte da classe de vogal Yod, assim como o O e o U fazem parte da classe de vogal Vav. Vemos também a gramática de Futato mostra que as letras também têm uma duração. A duração pode ser longa ou curta. As reduzidas, como nós vamos ver um pouco depois, são uma classe quase como se fosse uma classe à parte. Mas enfim, existem as vogais longas e curtas. Eu quero mostrar para vocês então. Começando com a classe A, vou mostrar a vogal aqui no quadrado. A vogal longa da classe A é chamada kametz. Kametz. O som dessa vogal é A. Só isso. Mas o seu nome é kametz. Esta vogal aqui, a vogal curta da classe A, é chamada patar. Patar. Tá bom? Então, kametz aqui, esta aqui é a vogal patar. O som delas, das duas, é o som A de ar. Supostamente, no hebraico bíblico, o som da kametz era diferente do som da patar. Mas nós não conhecemos mais a diferença entre esses sons, então pronunciamos as duas como A de ar. A próxima vogal é a vogal tsere. Tsere. São 2 pontinhos aqui embaixo. É o som E
som E, com acento circunflexo assim. Não é, tá bom? Não é o som E, mas o som E. Então, este é o som do tsere. Agora, existe também o chamado tsere yod. Tsere yod. Estas são duas vogais longas. Deixa eu fazer uma linha aqui. Ficou um pouco feio, desculpa. Mas estas duas vogais são vogais da classe E com uma duração longa. Esta vogal é o tsere, é o E com acento circunflexo, e esta vogal aqui é o tsere yod, tá certo? Esta vogal tem o som do EI em queijo, então eia, tá certo? Esta vogal só tem o som do E com acento circunflexo. Deixa eu desenhar mais uma vez, então. Este aqui é o kametz, este é o patar, aqui está o tsere e também o tsere yod. A próxima vogal da classe E, com som curto, é o segol. Segol. O segol também embaixo da letra, tá bom? Também embaixo da letra tem o som do E, por exemplo, do verbo ser. Ele é, tá certo? É o segol, é. Então aqui está o kametz, patar, tsere e tsere yod, e o segol. Na classe de vogais I, como duração longa, nós temos o hirek yod. Hirek yod. E na classe curta, na duração curta, é somente o hirek. O som do hirek é I. Só I, é um I normal. I. E o som do hirek yod é um I mais longo. Por exemplo, I na palavra raiz. Ia, raiz, ia, tá bom? Porque tem esse yod aqui que alonga o som, assim como o tsere yod, queijo, ia, tá? E o hirek é um som I. Na classe de vogais U, existem duas vogais que são longas. A primeira é o holem, esta vogal aqui, holem. Lembra que eu disse anteriormente que existem algumas vogais, ou que existe uma vogal que pode se posicionar em cima à esquerda da letra principal. Esta vogal é a vogal holem. A outra vogal também é o holem vav. As duas são pronunciadas da mesma forma, o. Assim, o. Como o em você, o ou vovô. E existe também uma vogal curta da classe O, chamada kametz hatuf. Kametz hatuf. Esse kametz hatuf tem o som O, por exemplo, de vovó. O kametz hatuf parece com o kametz normal. A única diferença é que o kametz hatuf é uma letra curta e o kametz é uma letra longa. Nós veremos na próxima unidade como melhor distinguir entre o kametz e o kametz hatuf. Mas por enquanto, lembrem-se que o kametz é da classe A e é uma vogal longa. E o kametz hatuf é da classe O, uma vogal curta. O som do kametz é o som de A e o som do kametz hatuf é o som de O. Então vamos fazer uma pequena revisão então. Este é o kametz, este é o patar, aqui nós temos o tsere, também o tsere yod. Esta próxima letra aqui é o segol, com som de E.
Aqui a vogal longa é o hirek yod, a curta é o hirek, normal. Existem dois tipos de vogais longas na classe O holem e o holem vav. E existe também o kametz hatuf. Na classe U, nós temos apenas uma vogal, que é o shurek. Esta vogal aqui é chamada shurek, é um vav com um pontinho aqui do lado esquerdo. E a vogal curta é o kibbutz. Imaginem que existe uma consoante aqui. O kibbutz são 3 pontinhos diagonais assim. Agora, o kibbutz e o shurek também têm o mesmo som, é U e U. Não existe uma diferença entre os sons do shurek e do kibbutz. Então, uma revisão aqui. Kametz, som de A. Patar, som de A. Tsere, som de E. Tsere yod, som de EI, de queijo. Segol, som de E. Hirek yod, som de I. Hirek, som de I. Holem, som de O. Holem vav também, som de O. Kametz hatuf, som de O. Shurek, som U. E kibbutz, som U também. Notem aqui que essas letras vogais, as matres lectiones, aparecem aqui na escrita das vogais da classe U. Tá vendo? O Fotato vai colocar essa letra na classe A. Ele diz que é uma classe A longa, mas não é. O som do holem vav é o som O, escrito com o vav, que significa é mater lectiones para as classes U, para as vogais classes U. Também aqui, a mater lectiones yod aparece nas letras longas do I e do E, ou do E. Já a classe A não tem uma vogal Ré como as demais. Mas essas são as vogais longas e curtas nas suas respectivas classes. Agora, existem também as vogais reduzidas. A vogal reduzida, mais reduzida, é o sheva. O sheva tem um som muito curto, é o som A. Só isso, A. Por isso que é chamado uma vogal reduzida. Notem que eu não estou colocando em nenhuma dessas classes, porque o sheva não pertence à classe A, I ou U. O sheva ou tem som A ou é silencioso. Então, de novo. Kametz, patar, tsere, tsere yod, segol, hirek yod, holem, holem vav, hirek, kametz hatuf, shurek, kibbutz, e aqui está o sheva. Agora, cada classe de vogal também tem uma vogal reduzida. Então, para a classe A, existe o chamado hatef patar. O som é um som bem reduzido, parece com o som do sheva, mas é um som um pouquinho mais aberto, um som parecido com a letra A, como se fosse A. Um som bem curto, reduzido do som A. Existe também o hatef segol, na classe I. Notem que o hatef segol ou hatef patar são apenas as letras escritas com o sheva antes. E existe também, por final, na classe U ou na classe vav de vogais, o hatef kametz. Estas são todas as vogais. Não existe um hatef hirek nem um hatef kibbutz, porque cada classe
só necessita de uma vogal reduzida. Então a classe Vav tem o Hatef Kametz, a classe Yod, a classe Yod tem o Hatef Segol e a classe Rei tem o Hatef Patar. São estas então todas as vogais do alfabeto hebraico, escritas com o Aleph, uma consoante muda. Eu disponibilizarei essa tabela aqui para vocês no Moodle. Mas por enquanto é isso e nos vemos no próximo vídeo.